bom ver a igreja cheia, bela. É estranho entrar só para pregar, né? Estava ali fora, não tinha lugar, mas agora temos lugar. Eu queria pedir aos nossos diáconos que avisassem aí que agora abriram alguns lugares e dá para acomodar todo mundo. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo na presença do Senhor. Eu tenho dito que esse é o nosso feriado de Páscoa, como se diz, a Semana Santa, e não é um feriado como qualquer outro. É um feriado que precisamos refletir, pensar. A gente precisa, de alguma maneira, olhar para o Calvário. E ao passo em que olhamos para o Calvário, a gente também precisa olhar e lembrar que o túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, o trono está ocupado. O nosso Senhor vive e Ele reina. Amém? Eu queria pensar com você alguns minutos. Queria que você abrisse sua Bíblia. A gente vai ler João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler alguns versos e depois a gente vai lendo e explicando o texto. Temos alguns versos aqui. Eu queria a sua atenção para isso. O tema de hoje se chama O Encontro com Jesus Cristo Vivo. E antes da gente ler, deixa eu explicar melhor esse tema e o que vamos fazer aqui em poucos minutos. Bom, a nossa intenção nessa noite é falar ou lembrar para o seu coração o que significa se encontrar, ou como o nosso texto vai mostrar, ser encontrado por aquele Cristo que está vivo. O que significa ter um encontro real e significativo com o Senhor Jesus? O que muda radicalmente na nossa vida? Ou o que, melhor, deveria mudar? A nossa premissa, irmãos, é uma premissa básica. Na verdade, é uma premissa que já dura 2000 anos de história, pelo menos. E a premissa é essa. O Senhor da igreja é um Senhor que está vivo. Jesus não é apenas o Senhor da história. Ele não é apenas o Messias esperado e que governaria com vara de ferro, o esperado das nações. Ele não é apenas aquele que era o aguardado, mas ele foi aquele que cumpriu toda a lei, que cumpriu sua missão, morreu, ressuscitou e está entre nós. Como é bom, irmãos, servir, pregar e falar sobre um Deus que está vivo, que se importa e que está entre nós. Então é sobre esse tema, é sobre esse assunto que nós vamos falar. E antes de ler o texto, só para ilustrar melhor isso, e como eu disse, a nossa premissa é muito básica. E a premissa é essa: se Jesus está vivo, o que significa? É que ele continua se encontrando com pessoas em todos os lugares e em todos os tempos. Ou seja, lá ele encontrou os apóstolos. Primeiro, encontrou as mulheres. Depois, os discípulos no caminho de Emaús. E depois apareceu a mais de 500 pessoas. Para depois aparecer o apóstolo Paulo. Bom, mas é verdade também que ao longo de toda essa história, inclusive para nós que estamos aqui, um dia Jesus atravessou a nossa estrada de Damasco. Um dia Jesus também nos encontrou e muita coisa mudou e continua mudando na nossa vida. Então a nossa premissa é essa: se Jesus está vivo, ele continua se encontrando com todas as pessoas em todos os lugares. Bom, há uma história, irmãos, aqui a década entre os anos 50 e 60. Lá nos Estados Unidos, uma época em que Nova York era tomado por gangues rivais, uma história de sangue, de punhal, de faca, e você já deve saber de quem eu vou falar aqui. O nome dele se chama hoje Pastor Nick Cruz, um porto-riquenho que habitava aquela região, veio de uma família muito pobre, com histórico de rejeição familiar, de muita violência doméstica. Logo, Nick Cruz entrou para uma das gangues mais cruéis de Nova York, a gangue chamada Mau Maus. Bom, nessa gangue ele foi subindo na hierarquia da gangue, até que, em 1958, se não me falha a memória, ele se tornou o líder dessa gangue. Até que, assim que ele se torna líder, no mesmo ano, ele se depara com uma figura frágil, franzina, meio pálida, de um outro pastor à época, um homem de Deus chamado David Wilkerson. Se você não conhece essa história, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas procure, ou o filme ou o livro, chamado A Cruz e o Punhal. E você vai conhecer um pouquinho
dessa narrativa. Mas mais do que a história, eu queria ler algumas frases do próprio Nick Cruz, do que ele disse após a conversão. Uma conversão muito dura, muito difícil. David Wilkerson sofreu para pregar o evangelho àquelas gangues. Inclusive sofreu fisicamente para pregar para o Nick. E anos depois, convertido, agora sim, pregando para uma grande audiência, ele disse o que eu passo a ler agora. Ele disse assim: eu estava completamente perdido. Eu tinha tanto ódio dentro de mim, mas aquele homem, David Wilkerson, continuava dizendo que Jesus me amava. Eu não conseguia entender como alguém podia me amar. Quando David disse, Jesus te ama, essas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer faca que já usei. Naquela noite, eu chorei pela primeira vez em muitos anos. Senti todo o ódio, a raiva e a solidão saírem de mim. Era como se Jesus tivesse arrancado o meu próprio coração, e ele tivesse arrancado o meu coração de pedra e colocasse um novo coração. Jesus ressuscitado entrou no meu caos, na minha escuridão. Ele me encontrou no meu pior momento e me deu uma nova vida. Eu costumava pensar que era invencível e que nada podia me atingir, mas Jesus me venceu com amor. Amém? Irmãos, essa breve história mostra para nós o que o nosso Senhor Jesus fez e continua fazendo com os Nick Cruz da história, mas com cada um de nós também. Eu já aviso de imediato, se você ainda não teve um encontro real, e eu digo real, irmãos, porque é real, não é fantasioso, não é ideológico, não é força de expressão, não é oratória, é verdadeiro. Quando você se encontra com Jesus, e você agora pode dizer, como Madalena vai dizer no nosso texto, eu vi o Senhor, nada mais na sua vida importa, porque a partir dali, tudo vai mudar. Então vamos ler João capítulo 20, versos 1 e 2 inicialmente. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Como eu disse, o nosso tema é o encontro com Jesus Cristo vivo. Mas até que Madalena se encontre com o Cristo vivo, ela vai participar de uma busca desesperada. E eu queria te colocar nesse texto, eu queria que você sentisse o que Madalena e aqueles discípulos sentiram. Antes disso, ou melhor, antes da gente entrar nessa busca, nessa corrida com Maria Madalena, eu preciso falar para você quem foi Maria Madalena. Então, rapidamente, essa é um dos discípulos, é uma das discípulas de Jesus Cristo. Ela acompanha o ministério do Mestre de forma muito intensa. Ela é alguém que ama o Senhor com todas as suas forças e é alguém que, como sabemos, foi liberta de 7 demônios. A tradição, inclusive, atribui a Maria Madalena uma vida pregressa de prostituição, algo que a gente não pode afirmar, mas que provavelmente, irmãos, era a realidade dela. Afinal, o apelido Madalena, se você não sabe, se refere a um lugar chamado Magdala, que era um lugar conhecido pela depravação e, obviamente, a prostituição era o carro-chefe. Então, toda vez que alguém falava Maria Madalena, ou Maria a Madalena, ou Maria de Magdala, provavelmente, irmãos, era um apelido pejorativo, ruim, mas que falava ou lembrava para ela e para as pessoas o lugar que ela saiu, de onde ela era ou quem ela foi. Bom, essa era Maria Madalena. Ainda uma outra informação para você. Maria Madalena não era só alguém que teve um passado ruim e foi transformada pelo Senhor. Não era só isso. Maria Madalena, irmãos, era uma serva de Deus dedicada. E isso fica muito claro nas últimas horas do nosso Senhor Jesus. É ela que está com Maria, mãe de Jesus, junto aos pés de Jesus na cena da crucificação. No Calvário, naquela cena deplorável, onde os soldados estão reunidos, estão zombando, a terra está em trevas e todo aquele caos acontecendo. Maria Madalena é a última
última pessoa a deixar o sepulcro. Literalmente, ela é a última pessoa a sair do culto de sexta-feira, e ela é a primeira pessoa a chegar no culto de domingo pela manhã. Claro, brincando aqui, mas ela é sim a primeira pessoa a ir ao túmulo de Jesus, como o texto diz, quando ainda estava escuro. São as primeiras horas da madrugada. Então é dessa mulher que a gente está falando. E a pergunta é, por que ela está aqui? Por que ela está tão agarrada ao Senhor, como alguém que não quisesse deixar o Senhor partir, tanto na crucificação e tanto agora no túmulo? Porque, irmãos, a quem mais foi perdoado, mais ama. É porque ela tinha um senso de gratidão com o Senhor que a libertou, com o Senhor que a amou. Dentre todas as coisas ruins que ela fez na vida, o Senhor a chamou pelo nome, o Senhor a libertou, o Senhor a salvou. Bom, ela está ali. O objetivo dela não é outro. Os evangelhos vão dizer que ela carregava um pacote de especiarias. Para quê? Para, obviamente, ungir o corpo de Jesus. E eu quero dividir, irmãos, essa cena em 3 passos muito rápidos. Eu disse, ela está numa perseguição. Ela está à procura do Senhor. Só que quando ela vai fazer esse movimento à procura do Senhor, nós vamos ver 3 momentos totalmente diferentes aqui. O primeiro momento é esse, procurando um cadáver. E como é que a gente sabe que Maria estava procurando um cadáver? É porque justamente os evangelhos vão dizer que ela e outras mulheres estavam portando especiarias. E o que elas querem aqui? Obviamente elas querem ungir o corpo de Jesus. Irmãos, entenda isso, claro, como um momento de louvor, como uma atitude de honra. Como eu disse, o senso de gratidão era muito forte. Então, ela e essas outras mulheres querem encontrar o corpo ensanguentado ou ferido de Jesus, provavelmente limpar o corpo e colocar essas especiarias aromáticas no corpo. Elas querem cuidar de Jesus. Claro que essa é uma atitude muito honrosa, mas quando elas chegam num túmulo, a pedra que estava na frente do túmulo foi removida. Mais que isso, o corpo de Jesus não estava lá. E aí começa o desespero. Porque se eu vou para o túmulo cumprir essa nobre missão, mas eu chego lá e o corpo do meu Senhor não está lá, o que ela faz? Ou elas fazem? Desespero total. O texto dá a entender que elas correm para a casa onde estavam os apóstolos e conta para eles. E a notícia, irmãos, a primeira notícia é terrível. Roubaram, a conclusão não pode ser outra. Roubaram o corpo do mestre. Então, em primeiro lugar, eu queria pensar com você, o que significa isso? O que significa estar numa busca desesperada, perceba, num domingo como esse, o domingo de aleluia, o domingo da ressurreição. E eu quero que você entenda que toda essa procura acontece quando Jesus Cristo já tinha ressuscitado dentre os mortos. Eu quero que você entenda isso. Jesus já ressuscitou, mas para Maria e para todos os discípulos de Jesus, Jesus ainda está morto. Então, Maria não procura alguém vivo, ela procura alguém morto. Ela está buscando literalmente um cadáver. E o que significa para a gente isso? O que significa sofrer por um Jesus morto? Primeiro, irmãos, deixe-me dizer isso para você. O choro de Maria, a tristeza, a busca dela, a perseguição que ela vai imprimir agora, é justamente porque ela queria ter aquilo que lhe sobrou. Você percebe que não há mais nada? O Senhor da vida dela, aquele que era o Messias prometido, que pregou, ensinou, curou e libertou tantas pessoas como ela, agora morreu. Então, o senso de gratidão manda ela fazer o quê? Eu vou limpar o corpo, eu vou colocar perfume no corpo. Ou seja, ela vai fazer o que resta para fazer. Veja, irmãos, é uma cena embora seja uma cena de louvor, mas é uma cena de desesperança. Não havia outra coisa para fazer senão isso. Mas agora, a cena complica mais ainda, porque nem isso ela pode fazer. Então eu pergunto para você, como alguém pode estar triste no dia que Jesus ressuscitou? A resposta é simples, irmãos. Nem Maria Madalena e nem todos os discípulos de Jesus, nesse momento, nas primeiras horas do domingo, conseguiam acreditar que Cristo ressuscitaria no terceiro dia. É o terceiro dia. Ninguém foi no túmulo, pelo menos verificar. Eu vou ao túmulo ver se o que ele falou é verdade. Ninguém fez isso. Até esse momento, ninguém acredita.
Então, irmãos, eu quero te dizer isso. O problema de Maria e de todos os discípulos era a incredulidade. Não é outro problema, senão a incredulidade. Alguém que procura um Cristo morto, quando ele está vivo, é alguém que sofre desse mal, esse mal chamado incredulidade. E deixe-me te dizer isso rapidamente. A incredulidade continua sendo a maior causa de tristeza entre nós até os dias atuais. Eu não estou dizendo que todo o sofrimento humano é oriundo da incredulidade. O que eu estou dizendo é que a maioria ou a maior parte do sofrimento humano é causado por causa de algum nível de incredulidade. É isso que eu estou dizendo. Veja, se a gente separar aqui em 3 tempos a nossa vida, passado, presente e futuro, a gente sofre muitas vezes e de muitas maneiras por causa dos nossos erros do passado. Os pecados que cometemos, como Maria Madalena, por exemplo. A vida pregressa, como o apóstolo Paulo e tantos outros, nós também. A gente se culpa, nós somos atormentados, uma culpa gigante cai sobre nós, e a gente pensa, sofre, chora e se lamenta por causa da vida do nosso passado. Mas veja, por que a gente chora ainda? Por que a gente se entristece ainda? Se aquele que vive morreu por causa dos nossos pecados. E se ele morreu por causa dos meus pecados e me perdoou, o que significa que ele não apenas enterrou os meus pecados, mas ele enterrou a minha vida passada. Veja, no presente, nós sofremos e choramos, às vezes porque nos falta tanta coisa. A gente olha para a vida do outro, a gente olha para a vida de pessoas nas redes sociais, na internet, no jornal, enfim, e a gente começa a contemplar aquele tipo de coisa, e agora a gente quer aquelas coisas. A gente quer ser como eles, a gente quer ter a mesma coisa que eles têm, o poder de compra, e etc, etc. E aí a gente começa a sofrer por causa disso. Coisas que a gente nem sabia que precisava, agora a gente sabe que precisa, mas a gente também sabe que não pode ter. E a gente começa a sofrer. Sofrimento em cima de sofrimento. E aí a gente olha para a nossa vida. E a gente se vê preso numa escala 6x1, preso num salário mínimo, preso numa vida humilde. E a gente pensa, eu nunca vou ser como eles. Eu nunca vou ter esse poder de compra, eu nunca vou conseguir chegar lá. E aí, enfim, a gente se entrega à melancolia e à mediocridade. Mas o ponto é, porque por algum momento a gente se esqueceu que aquele que vive para nos dar uma nova vida no seu reino. A gente se esquece que ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para que tivéssemos uma nova vida. E nessa nova vida, irmãos, a coisa que a gente menos precisa é de coisas, é de dinheiro e é de recursos. Nós precisamos do Senhor. Bom, mas ainda a gente sofre pelo futuro. A gente olha por coisas que ainda não aconteceu. A gente chora, se emociona. A gente fica desesperado por coisas que ainda acontecerão. Aquela decisão importante que você tanto precisa vai ser semana que vem, mas você sofre daqui até lá. O diagnóstico médico vai ser só no próximo mês, mas você sofre, chora, se entristece por coisas que não estão no seu controle. E se tem uma coisa que não está no nosso controle é o dia de amanhã. Mas eis aqui a boa notícia, aquele que vive, ele vive para garantir o nosso futuro. E não só, irmãos, o futuro próximo, mas o futuro de toda a humanidade. Porque lembra, ele vive, ele reina e ele voltará. Bom, a história não acaba e não para por aqui. Em segundo lugar, depois de procurar por um Jesus morto ou apenas por um cadáver, Maria Madalena se encontra com o jardineiro. E eu quero sua atenção nisso, vamos ler o verso 11 ao 15, por gentileza. Diz assim o texto: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Bom, até aqui. Ou melhor, 14 e 15 ainda. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Até aqui. Bom, irmãos, em segundo lugar, Maria se encontra com o jardineiro. Bom, aqui eu preciso explicar para você. Depois daquele desespero de não encontrar o corpo de Jesus,
Maria corre junto com as mulheres para onde os discípulos estavam. Quando chega lá, ela dá aquela notícia. Olha, roubaram o corpo do mestre. Naquele momento, Pedro e João correm ao sepulcro. E agora, quando chegam lá, eles mesmos constatam aquela notícia. O texto vai dizer algo impressionante, que Pedro entra, João entra, e quando João entra, ele vê os lenços dobrados. Ou seja, o sepulcro estava montado, não numa cena de sequestro, mas provavelmente numa cena de ressurreição. Aquele que rouba um corpo não volta para arrumar os lenços, mas aquele que ressuscitou deixa tudo arrumado, porque um dia ele vai voltar. Bom, João entende, o texto vai dizer que ele olha, calcula e crê. Bom, mas fica quietinho. Voltam então para os outros discípulos. E o texto nos dá uma informação preciosa, irmãos. E sabe qual é? Maria Madalena permaneceu junto ao sepulcro. Eles voltam, provavelmente para conversar, para pensar o que vamos fazer. Será que roubaram? Será que ele ressuscitou? E vão pensar, enfim, vão conversar, vão tomar algumas decisões. Mas Maria Madalena permanece no sepulcro. Vão dizer os teólogos, os estudiosos, que provavelmente ela ficou sozinha no sepulcro. E é nesse momento que Maria tem uma experiência. Primeiro, ainda com o jardineiro. Porque nesse momento ela olha para dentro do sepulcro e ela vê 2 homens lá dentro. Provavelmente Maria não reconheceu que eram anjos, tá? Mas ela vê aqueles homens lá dentro e aqueles homens fazem a primeira pergunta. Mulher, por que você está chorando? Veja, irmãos, Maria não parou de chorar, desde o momento que ela viu o corpo ser roubado até o final. Todos os textos vão dizer, e as pessoas do texto vão perguntar, por que você está chorando? Por que você está chorando? Então Maria está chorando. E aí ela responde, olha, porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde colocaram. Percebe? Até agora, Maria procura por um Jesus morto. Até agora, a hipótese da ressurreição ainda não é uma realidade para ela, mas ela continua junto ao sepulcro. Bom, o texto diz que, por alguma razão, ela olha para trás. Por um breve momento, ela para de olhar para o túmulo e ela olha para fora do túmulo. Provavelmente o jardim que fica em frente aos túmulos. E ali ela vê um homem em pé. E esse homem, não sabemos se ele está segurando uma pá ou se ele está vestido de jardineiro, a gente não sabe. Mas o texto, o narrador diz que ela pensou que fosse o jardineiro daquele lugar. E quando ela pensa que é o jardineiro também faz uma pergunta para ela. Mulher, por que você está chorando? Ao que ela responde, basicamente, a mesma coisa. Ela diz, olha, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-la. Bom, irmãos, tem muita coisa que a gente pode falar sobre o fato de Maria Madalena não reconhecer Jesus quando viu ele. Não sei se você sabe, mas o nosso texto diz que Maria Madalena viu Jesus. Só que do ponto de vista do narrador, não do ponto de vista de Maria. O narrador sabe que quem ela está vendo é o próprio Jesus, mas Maria ainda não sabe que é Jesus. Veja, irmãos, no meio daquela dor, daquele sofrimento, a ressurreição já aconteceu. Jesus veio até ela. Ele está em pé, a alguns metros de distância. Ela continua chorando, porque ele pergunta, mulher, por que você está chorando? Mas a verdade é que ela, até esse momento, não reconheceu Jesus. E existem várias teorias. Por que Maria não reconheceu Jesus quando viu ele? Algumas eu posso listar para você. Primeiro, porque ainda estava escuro aquele horário. Alguma coisa fazia sombra sobre o rosto de Jesus e ela não conseguia ver quem era. Segundo, porque Jesus disfarçou sua própria presença. Assim como os discípulos de Emaús, o texto fala. Jesus impediu que eles o reconhecessem. Jesus poderia ter feito isso. Mas em terceiro lugar, alguns vão dizer que era porque os seus olhos estavam marejados. Você já chorou copiosamente? Já? Você já passou por isso? Uma dor muito grande, uma tristeza tão grande, tão profunda, que você não consegue parar de lacrimejar, de chorar. Seus olhos ficam embaçados. Isso é verdade, irmãos. Pode ser, tudo é provável e possível, mas o fato não muda. O fato de que ela confundiu Jesus com o jardineiro. O fato de que ela estava triste, chorando, procurando um cadáver, mas agora ela está diante do mestre, perto do mestre, mas ela não reconhece o mestre. E o que isso significa para a gente? Lembra que eu falei? O primeiro problema de Maria e dos discípulos em geral era a incredulidade. Mas o segundo problema de Maria, irmãos, era uma espécie de mistura de incredulidade com tristeza excessiva. E quando você mistura incredulidade com tristeza,
você infelizmente tem esse resultado. Você fica cego ou insensível para a presença de Jesus ou daquele Jesus que veio te consolar. Infelizmente, quando a gente faz esse mix terrível, a gente parece não perceber quando Jesus está perto da gente. Como foi pregado pela manhã, Ezequiel capítulo 37, o exército de ossos secos de Israel. Parece que os nossos ossos ficam ressequidos, a nossa vida espiritual fica morna, fraca, pálida. E a gente está perto de Deus, perto da presença de Deus, dentro de um culto como esse, caloroso, com hinos maravilhosos, a palavra sendo pregada, mas a gente não consegue sentir mais aquele calor no coração. A gente não sente. É como Jacó, o Senhor estava aqui, mas eu nem sabia, ou não tinha percebido ainda. Bom, eu pergunto, irmãos, para você que está aqui hoje, no final das contas, esse texto vai responder aquela pergunta básica e mais importante das nossas vidas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o Jesus da história? É o mestre da moral? É o professor da ética? É o grande curandeiro da história? É aquele que fez grandes milagres, impactou o mundo? É o mártir? É o revolucionário? Quem é Jesus para você? Talvez, como alguns já disseram, é um louco, um lunático, ou só mais um judeu que morreu no primeiro século, assassinado pela opressão do Império Romano. Quem é Jesus para você? Talvez para você Jesus possa ser até o Messias, mas ele é o Messias da história. Talvez você até possa dizer juntamente com a gente, ele vive. Se você fosse perguntado essa noite, você acredita que Jesus está vivo? Bom, eu acredito, irmãos, que cada pessoa aqui dentro diria que sim. Mas, veja, até o final desse sermão, você precisa conseguir responder. Ele não só está vivo, ele vive dentro de mim. Irmãos, Maria Madalena, com toda a dúvida e incredulidade que ela tinha, perceba que todo momento que ela fala do Senhor, ela fala o meu Senhor. Então há diferença, lembra? Os demônios creem e estremecem na presença de Jesus, mas só os discípulos de Jesus podem dizer: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Só os discípulos de Jesus podem dizer: tu és meu e teu Senhor. Bom, eu creio, irmãos, que quando estamos sofrendo de incredulidade misturada com tristeza, a gente não consegue perceber a presença de Jesus. A gente sente como se Jesus tivesse nos deixado, como se ele estivesse longe de nós. Mas talvez a verdade seja que nós estamos longe de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, seguindo, então o texto avança. E por último, Maria não encontra, mas é encontrada pelo Cristo vivo. E eu queria ler isso com você, verso 16 do capítulo 20. Vamos ler. Diz assim: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou, em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Bom, irmãos, o nosso texto caminha para o clímax final. E depois de procurar por um cadáver, para honrar um Jesus que morreu, e depois de, no meio do caminho, encontrar um homem, confundi-lo com um jardineiro, agora uma voz sai daquele jardineiro diferente. Não que a voz seja outra, mas agora ele chama aquela mulher pelo nome. Duas coisas, irmãos, podem ser verdades aqui, eu creio nas duas. Primeiro, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A primeira coisa é essa, mas a segunda, lembra que eu falei? Todo mundo chama Maria Madalena ou Maria de Magdala. É só Jesus que provavelmente chamava ela pelo nome. Porque lembra, aqueles que ele chama, ele conhece. E quem ele conhece, ele chama pelo nome. E ele conhece ela. E quando ele chama a Maria, ela então sente o toque do Senhor. Maria, bom, ela percebe, é o Senhor. E ela responde, ela saúda o Senhor. Rabone, que depois se tornou uma espécie de exclamação, ou seja, alto mestre, ou grande mestre, é isso que ela quer dizer em aramaico. Bom, mais que isso, Maria se joga aos pés de Jesus.
Eu não queria que você julgasse Maria aqui, irmãos, porque se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. E o texto não diz só que ela se joga aos pés de Jesus, ela não quer deixar Jesus ir embora. Porque lembra, quem tinha se contentado com muito pouco, eu vou ao túmulo só para perfumar o corpo dele, agora ele está vivo, em pé diante de mim, ele não vai para lugar nenhum mais. Eu vou segurar ele aqui, daqui ele não sai, e daqui ninguém me tira. Provavelmente foi isso que passou pela cabeça dela, porque provavelmente é o que passaria pela minha cabeça. Bom, ela agarra Jesus. Só que Jesus, irmãos, dá uma leve repreensão na Maria, entendendo o seu amor, o seu louvor, mas a verdade, irmãos, é que Jesus ainda tem trabalho a fazer. E em segundo lugar, a partir de agora, os discípulos de Jesus precisam aprender que o relacionamento continua, mas o relacionamento agora vai mudar. Jesus em breve vai voltar para o Pai, e a partir de agora ele vai se relacionar com seus discípulos de modo espiritual, assim como ele se relaciona com a gente, até porque ele disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E ele disse, se eu não for, eu não poderei enviar o outro Consolador. Então Jesus continua conosco, vivo, entre nós, se relacionando com a gente, mas através do seu Santo Espírito. Bom, Jesus faz a última coisa importante do texto. Além de falar para ela, olha, me solta, me larga, deixa eu ir. Ele fala para ela, não é isso que você tem que fazer. O teu lugar não é aqui ungindo cadáveres. O teu lugar é sendo a primeira testemunha da ressurreição do seu Senhor. Veja, irmãos, que privilégio que essa mulher teve. Lembre-se de quem ela era. Lembre-se de quem ela se tornou e quem ela vai se tornar a partir de agora. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. É ela, irmãos, que vai fazer a primeira pregação da igreja cristã. Tim Keller, no seu livro Encontros com Jesus, ele chama Maria Madalena de o primeiro cristão, porque é o cristão que leva a mensagem da ressurreição, e ela vai ser encarregada de aplicar essa mensagem. Bom, mas eu queria encerrar essa nossa reflexão pensando naquilo que disse no início. O que muda, irmãos, de fato? Qual é a diferença de ter um encontro vivo e real com aquele que está vivo e não morto, com o nosso Senhor Jesus? Em primeiro lugar, eu queria pensar 3 coisas com você, mas em primeiro lugar, acontece uma mudança de perspectiva. Eu não sei se você sabe o que é mudança de perspectiva. A mudança de perspectiva, irmãos, se refere a quando a gente começa a enxergar todas as coisas de uma maneira diferente. Às vezes de maneira até opostas. Por exemplo, eu explico para você. Ela começa o texto olhando para o túmulo. Agora ela termina o texto olhando para fora do túmulo. Em outras palavras, ela começa o texto se contentando com o que ela tinha. E o que ela tinha era apenas um cadáver. O que eu posso fazer para honrar o corpo do meu Senhor? Mas ela termina o texto agarrada aos pés de Jesus. Ela passa a maior parte do texto chorando copiosamente, quase que ao ponto de não enxergar nada. Mas ela vai terminar o texto correndo, pulando de alegria, talvez chorando ainda, mas chorando de alegria. Isso é mudança de perspectiva. É isso, irmãos, em primeiro lugar, o que vai acontecer. A tristeza vai se transformar em riso. Quando Jesus chega, ele muda tudo. 3 coisas aqui, irmãos, importantes nesse momento. Primeiro, Maria chegou ali achando que ia encontrar o corpo de Jesus. Lembra? Quando ela acha que o corpo foi roubado, ela diz isso para o jardineiro. Diga-me onde o Senhor colocou, porque eu irei buscá-lo. Ela acha que ela está à procura de Jesus, mas na verdade era Jesus que estava à procura dela. Até porque Filipe pregou de manhã, ele disse, e é verdade, que depois da ressurreição, escute isso, Jesus vai buscar cada um dos seus discípulos. E agora eles estão começando a se espalhar, lembra? Por causa da incredulidade. Eu não queria que você pensasse mal dos discípulos, não é isso o meu papel aqui. Eu queria que você pensasse como você é tão parecido com ele, como eu sou parecido com eles, em vários momentos da minha vida. Me deparo com situações difíceis, não tão difíceis como essa, e a gente duvida em nosso coração. Mas a boa notícia que a gente tem para você hoje é que Jesus não desistiu de nós. E ele continua buscando e salvando aqueles que estão quase se perdendo. Ele foi atrás dos discípulos de Emaús, ele foi atrás dos seus 12, depois ele voltou por causa daquele que faltou o culto, e ele foi atrás de cada um dos seus discípulos. Bom, ele foi atrás de Maria. Segundo, que você não pode procurar o vivo entre os mortos. O problema de Maria, irmãos, não era só incredulidade, é que ela estava buscando Jesus no lugar errado. Não é no sepulcro que você vai achar Jesus.
Não é no túmulo que você vai achar Jesus. Você não pode procurar o vivo entre os mortos, vão dizer os anjos. Mas por último, terceiro, que a ressurreição de Jesus é a nossa verdadeira alegria. Eu falei já em algum momento que a maior causa das nossas tristezas é a incredulidade, mas também a maior causa da nossa alegria é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Irmão, Jesus vive e Ele está entre nós. E o fato de saber que Ele está vivo tem que ser motivo de alegria transbordante para a gente. Com isso, Pastor Miguel não quer dizer que não haverá tristezas na sua vida. Não quero dizer que não possa haver alguém entre nós triste nessa noite. Mas se você está triste, você poderá dizer como o apóstolo Paulo, tristes, porém alegres. Porque por um lado estou triste, talvez perdi algum parente, tenho alguém doente em casa, tenho contas para pagar, não sei como fazer, fiquei desempregado semana passada. Você tem sim motivos para ficar triste e estar triste, mas você tem um motivo muito maior do que todos esses para estar alegre, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados ou potestades podem nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas em segundo lugar, não é apenas a nossa perspectiva geral que muda, mas em segundo lugar é a nossa mensagem que muda. Perceba que no início Maria Madalena é a portadora da pior notícia que se pudesse dar naquele momento. Como quem diz, né? Tudo que é ruim pode piorar. Jesus tinha morrido na sexta-feira, mas e agora? Dar essa notícia. O corpo foi roubado no domingo. Imagina, irmãos, é Maria Madalena que porta a mensagem. Ela é uma espécie de mensageira de Jó. Aquele que vai, leva uma mensagem ruim, depois vem outro, mensagem ruim, mensagem ruim. Ela é esse tipo de mensageiro. Bom, mas quando ela volta para o sepulcro, permanece no sepulcro, se encontra com Jesus. Agora Jesus dá uma missão para ela. É como se Jesus dissesse para ela e para cada um de nós, ei, quem se encontrou verdadeiramente comigo tem uma mensagem de esperança na boca. Irmãos, isso é ser cristão. É isso que é celebrar a Páscoa, isso que é celebrar a ceia do Senhor, todos os meses, domingo após domingo. É isso que é servir, é isso que significa servir ao Senhor. Sim, temos medos, receios, como eu disse, temos contas a pagar, temos compromissos a cumprir, mas nós temos uma esperança no peito. A gente tem a ressurreição de Jesus como bandeira. Irmãos, façam o que fizer, doem quem doer, prenda-nos, matem-nos. Ao redor do mundo inteiro tem cristão morrendo. Não sei se você sabe, mas nos países do norte da África é prática comum, na época da Semana Santa, matar cristãos. Só na Nigéria, semana passada, 50 cristãos foram mortos em uma só comunidade. É prática comum lá fazer isso. Mas não adianta, irmãos, derramar o sangue santo dos mártires. Porque quanto mais morre, mais cresce. Quanto mais derruba cristão, mais cristão se levanta ao redor do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não serve alguém que está morto, a gente serve alguém que está vivo. Fechar os olhos do cristão é abrir os olhos dele para a eternidade e ele se encontrar, então, de uma vez por todas, com o Senhor dos Senhores, o seu Rei. Bom, irmãos, em segundo lugar, muda a mensagem, mas por último, muda o status do relacionamento na rede social celestial. Não sei se você sabe disso, você percebeu no texto, mas nós tínhamos um status de relacionamento com Deus. A partir do momento que Jesus ressuscita dentre os mortos, o status do nosso relacionamento com Deus muda. Eu vou ler para você de novo o texto, verso 17, em que Jesus diz para Maria Madalena assim, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Irmãos, que alegria, que notícia maravilhosa. E eu encerro essa mensagem com essa notícia. Aqueles que se encontraram ou foram encontrados pelo Senhor Jesus, eles não apenas mudaram a perspectiva, a forma de olhar as coisas, a forma de acordar de manhã, a forma de viver a sua vida. Eles não apenas mudaram a notícia que sai dos seus lábios. Não é só reclamação, não é só murmuração, não é só falar mal do governo, não é só falar mal das pessoas. Agora ele tem uma palavra de esperança para dar para os outros. Mas não é só isso, irmãos. Há uma esperança estampada no nosso peito. Sabe o quê? Que agora nós temos lugar à mesa. Nós fazemos parte da família do Senhor. Nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo. Somos, de fato, filhos de Deus. É interessante que no Evangelho de João, Jesus começa nos chamando de servos. Depois ele nos chama de amigos. Mas ele termina nos chamando de irmãos. E ele diz, o meu Pai e Pai de vocês.
Essa é a notícia, essa é a boa notícia dessa noite. Você tem um Pai e você tem um irmão todo-poderoso, o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós nesse dia tão maravilhoso. No dia em que, 2000 anos depois, nós comemoramos com o mesmo vigor que a igreja comemorava no primeiro século. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é tão verdade para eles, quanto é verdade para nós hoje. Eu abri a pregação contando a história do Nick Cruz. E lembra o que o próprio Nick disse? O Senhor ressurreto veio ao meu encontro. E ele continua se encontrando com todas as pessoas, em todos os lugares. Então eu quero encerrar essa pregação orando pela sua vida e orando pela minha vida. Que, se eu posso dizer como Maria Madalena, eu vi o Senhor. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é outra. Se você viu o Senhor, você não pode mais estar agarrado aos pés do Senhor. No sentido de dizer assim, agora eu quero ficar aqui e nunca mais sair daqui. Não, agora você tem que sair pelo mundo, contando essa maravilhosa notícia de que o Senhor continua buscando e salvando suas ovelhas. Mas se você ainda não pode dizer isso, se você sente no seu coração que essa mudança radical ainda não aconteceu, é porque provavelmente ela não aconteceu. E eu vou dizer isso para você porque ninguém mais pode dizer. Se você duvida no seu coração, será que eu já me encontrei com o Senhor Jesus? Se você tem essa dúvida no coração, é porque provavelmente isso não aconteceu ainda. Eu não estou dizendo que você é uma má pessoa, eu não estou dizendo que você não é um bom cidadão, eu não estou dizendo que você é um péssimo marido ou uma péssima esposa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, Jesus está vivo, provai e vede que o Senhor é bom, Ele está aqui, está entre nós. Se você não pode senti-lo, sentir a sua presença real, então eu vou orar pela sua vida hoje. Esteja com o coração aberto, clame a Ele, faça a oração de Pedro, Senhor, salvai-me. Não precisa de muitas palavras, não precisa de muito conhecimento, só precisa que você abra o seu coração nessa noite, e Ele, que é puro, santo, todo maravilhoso, todo amoroso, vai invadir a sua alma, o seu coração, e vai te salvar. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.